Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas e também consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para mais um episódio aqui do Relacionamento é Coisa Séria, o seu podcast favorito quando se trata de relacionamentos. Muito bem, você deve estar me escutando na academia, ou provavelmente esperando a sua consulta médica, ou dentro do ônibus, ou no carro, ou a caminho do trabalho, ou a caminho de casa. Seja onde for, sejam muito bem-vindos. Espero ser uma companhia agradável enquanto você faz suas paradas por aí. Então vamos lá, o tema de hoje são os 4 tipos de vínculos afetivos e como cada um reage ao fim de um relacionamento. Tá? Porque eu quero que vocês entendam qual é... Entendo basicamente qual é o seu tipo de vínculo afetivo, vocês já vão entender isso melhor, e como que isso vai afetar a sua reação quando vem o fim de um relacionamento, porque você pode sofrer bastante ou não sofrer nada, como muitas vezes acontece, tá? Então eu vou super simplificar, pois o objetivo aqui não é educar ninguém nos 4 vínculos, porque eles são complexos para um cacete, mas sim orientar para que vocês saibam identificar qual é o tipo de vínculo de vocês, tentar esboçar o vínculo do seu parceiro ou parceira e entender o tipo de cenário ou sofrimento que você pode enfrentar quando termina uma relação. Né? Se termina um namoro, um casamento, ou termina com ficante, ou comunicante. Agora eu vi esse termo conversante. Aquele contatinho que você fica conversando, vocês nunca saem, mas vocês ficam conversando por dias, semanas, e a parada nunca acontece. Então, o objetivo de hoje é entender quais são esses vínculos e te dar ferramentas para saber o que esperar de si e do outro numa relação e para saber sair de uma relação de forma saudável, tá? Porque é muito importante. E para você que está curioso, quais são os 4 tipos de vínculo, né? Então a gente tem o saudável, né? Que é a pessoa que é equilibrada dentro de um relacionamento, que é a maioria das pessoas. O ansioso, aquele que é o famoso emocionado, o intenso, o doidão, o louco de amor. É bem aquele cara que vai cair na música Evidências do Chitãozinho de Chororó, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências. Mas a verdade é que eu sou um louco por você e tenho medo de pensar em te perder, por aí vai. O saudável, o ansioso, o evitativo. O evitativo é o que a maioria das pessoas não gosta, que é aquela pessoa que não fala, que não demonstra muito carinho, que se comunica pouco, que, enfim, não dá muito abraço, não é muito carinhoso. É o famoso evitativo, ele evita. E tem um bagunçado, que é uma soma dos 3. É a mistura, dá pra se misturar também. Eu acho que eu sou bagunçado. E qual será que é o seu? Você vai descobrir aqui hoje. Então vamos nessa, lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal. Gente, eu ouço muita gente falar assim, eu só te conheço pelo Instagram. Gente, dê uma chance pro TikTok. A qualidade dos conteúdos no TikTok é bem superior à do Instagram. Em qualidade, variedade, quantidade e criatividade. Me surpreendeu. E é muito normal quando as pessoas entram no TikTok, elas só veem vídeo de dancinha e vídeo de gatinho, mas isso passa com o tempo. Hoje eu só vejo vídeo de relacionamento, lógico, eu trabalho com isso, guitarras, universo, porque eu adoro a lua, adoro astronomia, e coisas sobre répteis, porque eu adoro animais exóticos. E adoro, assim, o que vem não vem no Instagram. É muito diferente. Mas eu também estou no Instagram, para quem não quer o TikTok. Então é só me procurar pelo @edu.baggio, repetindo, edu.baggio, BAGGIO. E muito bem, depois dessa super propaganda não remunerada que eu fiz ao TikTok, não me paga nada, aliás, ele paga pelos vídeos, mas não para fazer propaganda. Vamos lá, a primeira coisa eu queria pedir desculpas a você, gente, mais uma vez, porque semana passada não teve episódio, mas semana passada foi de outro mundo, literalmente, porque eu sou alérgico a pólen. E a gente tá na primavera. E tá muito quente no Brasil. Então, assim, juntou tudo. E eu moro perto de um jardim. Aqui na frente da minha casa tem um jardim enorme do vizinho, que tem uma casa toda fodona e tal. E, gente, eu fiquei num estado, pra quem tem rinite alérgica, é insano. Eu fiquei muito exausto. Eu até achei que era Covid, fiz o teste, mas deu negativo. E eu cheguei num estado assim que eu não conseguia respirar porque meu nariz congestionou. Eu tomei remédio para descongestionar e não adiantou porque a agressão do pólen foi muito grande. A tosse que eu fiquei foi insana. Eu perdi a voz, então eu não conseguia gravar nada, nem vídeo, nem podcast, nem nada. E de terça-feira passada até segunda-feira agora, eu fiquei de cama. Eu fiquei exausto, eu não conseguia me movimentar de tão cansado. Eu dormia em média 10 a 12 horas por dia. Então assim... não teve condições, foi muito insano, mas já tô medicado, agora já tô melhor, a gente pode continuar, tá bom? Então vamos lá, para você que chegou na Terra hoje, saiba que os 4 tipos de vínculos afetivos são uma régua
para que a gente entenda melhor, né, nosso comportamento quando estamos nos relacionando afetivamente. Você com certeza vai se identificar com pelo menos um deles, ou até mais de um, que é bem comum. Por isso que a gente fala até que tem o bagunçado, porque isso pode acontecer. Além disso, essa teoria já é bem antiga, tá? Eu não inventei nada disso aqui, tá? Os vínculos afetivos. Tem até mais do que 4, tô me baseando nos principais, que é o mais fácil da gente pensar, né? Porque de complicado já basta a vida. Então, assim, eu me baseei num livro que uma amiga minha me indicou, a Vanessa. Beijo, Vani, te amo. Então, assim, o livro se chama Maneiras de Amar e foi escrito pelo Amir Levine, não sei se é assim que se fala, se é Amir Levine ou Amir, sei lá, Amir Levine, e pela Rachel Heller. É muito fácil de achar esses livros, vocês encontram na Amazon, na Americanas, e é baratinho, eu paguei aqui acho uns R$50. Quer dizer, isso não é muito barato, mas é um livro que não é tão fácil de ler, mas que ele é muito fácil de entender. Tipo, ele simplifica um assunto complicado. Então, assim, ele é um livro um pouco pesado, um pouco técnico, então é um pouco difícil de ler, mas ele explica muito bem. Foi isso que eu quis dizer, agora ficou mais claro, né? E bom, os 4 tipos de vínculo, portanto, vão ditar muito como vai ser a sua comunicação nos relacionamentos, a sua intensidade de sentimentos, sua entrega, sua dedicação, sua forma de dar carinho e de receber carinho, a sua proximidade ou distância dentro de uma relação, dentre vários outros fatores, tá? Então vamos lá, já vamos direto para o primeiro, que é o tipo de vínculo seguro, que é o que todo mundo quer ser e é o que todo mundo quer encontrar num parceiro ou numa parceira, tá? O que é o seguro? Seguro é isso. É uma pessoa que é de boa numa relação. Não se estressa muito, mas também não é muito passiva, né? A maioria das pessoas é do tipo seguro. Vamos dizer aí 60% das pessoas, até 50% das pessoas é do tipo seguro. Então metade da galera tá de boa. E é o que a gente procura numa pessoa, né? Então as pessoas de vínculo seguro são equilibradas, né? São pessoas que não gostam de discussão, são pessoas que vão ter uma cadência muito boa de comunicação, vão ser consistentes, elas vão começar de um jeito dentro da relação e vão permanecer desse jeito a relação inteira. Então não é uma pessoa que vai te fazer love bombing, não é uma pessoa com traumas, não é uma pessoa que é insegura, que é ciumenta. É uma pessoa tranquila, entra no relacionamento de cabeça, de boa e sabe namorar muito bem, né? Os seguros também recebem bem as críticas e sabem criticar com cuidado também. Não são muito carentes, nem muito distantes também, então eles têm aquele equilíbrio muito bom. Vamos ser hoje à noite? Vamos, que horas passam pontuais, chegam na hora, se comunicam, elogiam, gostam de receber elogios, entendem qual que é a sua linguagem do amor, se você prefere serviço, se você prefere palavra de afirmação, se o teu lance é mais presente. São pessoas que preferem um diálogo ao conflito, não é uma pessoa que vai fazer escândalo, não é uma pessoa que vai ficar de cara fechada e vai fazer tratamento do silêncio com você, não é uma pessoa que não vai ser tóxica, não vai ser abusiva. Se você pedir seu espaço, ele vai respeitar. Se você falar, vou sair com as minhas amigas hoje, ele vai falar beleza, porque ele não é ciumento. Ou se for uma menina segura, se você for sair com alguém, ela também não vai ficar, manda foto, o que você está fazendo? Enfim, são pessoas que não sofrem com ansiedade nas relações e também não são evitativas. São pessoas de boa. Eu geralmente sou seguro, mas eu sou também bagunçado, vocês já vão entender. Eu vou falar bastante de mim pra vocês também conseguirem entender vocês da melhor forma. Então, assim, eu sou um cara, até tava falando com uma amiga esses dias, eu não sei o que é ciúmes. Eu confesso que eu nunca senti ciúmes de alguém. Aí você fala assim, pô, que foda. Uma vez eu senti ciúmes quando eu era novo. Eu tinha uns 23 anos, eu tava num namoro. Ou era mais novo, acho que tinha 21, 22, não lembro. E eu sentia ciúmes porque a minha ex, essa garota que era muito querida, ela gostava muito de um cineasta, que ela era super fã de cinema e tal. E ela falava muito desse cara, eu ficava, ok, já entendi. Então eram ciúmes besta, vou ter ciúmes de uma pessoa famosa. Mas era uma coisinha pequena assim que não me incomodava. Mas eu sou um cara que não sinto ciúmes. E outra coisa, eu detesto briga. Nossa, como eu detesto briga, cara. Sério, eu não gosto. Me cansa muito, né? Eu adoro ser criticado, porque quando eu sou criticado, eu sei onde eu posso melhorar, entende? Como é que você vai melhorar um bolo se você não sabe, se você nem provou? Você não sabe se tá faltando açúcar, se faltou fermento, se faltou recheio, se, sei lá, faltou ovo, faltou farinha, faltou leite, tinha que ter sido com leite integral, se fez com leite desnatado. Você tem que provar. Então, eu sempre recebo a crítica de uma forma muito boa. E eu critico com muita delicadeza também. Quando eu vejo algo errado numa parceira minha, eu falo, isso aqui não tá legal, eu vou comunicar com uma forma muito mansa, muito tranquila pra pessoa receber bem e não se sentir mal, né? Que mais? Eu sou muito comunicativo também, eu sou consistente.
Então, se eu falo que eu gosto, eu não vou mandar mensagem 3 dias, depois sumir por 2 dias. Eu tô sempre ali, bom dia, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Olha que legal isso aqui que eu vi. Enfim, o seguro é assim, né? Agora vamos ao tipo de vínculo ansioso, que representa 25% das pessoas. O nome já diz, é aquela galera que é ansiosa para um caralho, que é doidão, que é o famoso intenso ou emocionado. Eu não gosto muito da palavra emocionado, que traz um aspecto pejorativo. Ai, emocionado, meu Deus, carente demais. Não acho. Emocionado é quem tem emoções. E o ansioso geralmente ele sente mais, tá? E aqui eu vou falar das vantagens e das causas de ser ansioso, evitativo e bagunçado, tá? O seguro vocês já entenderam que as vantagens são todas. Procurem pessoas seguras. E sejam pessoas seguras também, tá? Não adianta você só peça outro amor, só feche seu livro quem já aprendeu e só peça outro amor quem já deu do seu. Acho que é isso. Só feche seu livro quem já aprendeu e só peça outro amor quem já deu do seu. Essa letra do Taiguara, um cantor de MPB maravilhoso. Todo mundo tem que conhecer Taiguara. Mas vamos lá. Então, tipo de vínculo ansioso. Então, 25% das pessoas é o mais intenso, o famoso emocionado. São pessoas que são inseguras no relacionamento, elas ficam com medo de você terminar com elas, elas acham que você está sendo com outra pessoa. São pessoas que podem ser possessivas, elas consomem muito da relação, elas às vezes o ansioso pode ir para um nível de possessividade que leva aos ciúmes, que leva ao controle. O que você está fazendo? Por que você está aí? Vamos ligar agora. E fica o dia inteiro mandando mensagem. Porque eles têm muito medo de abandono. Tá? Eles têm muito medo da relação terminar. Eles nunca estão 100% seguros de que você gosta deles ou gosta delas. Então o ansioso precisa de muita reciprocidade e precisa de muita afirmação para se sentir seguro. Isso tem que ser diário, tá? Ele realmente precisa disso. Você passar mais do que, sei lá, quando vocês são ficantes, passou mais do que 8 horas, além de ser desrespeitoso, mas você passou mais de 8 horas sem falar com um ansioso, ele vai ficar chateado. E você tá dentro de um relacionamento, passou de 3 horas sem dar uma notícia, ele vai ficar desconfortável. Alguns podem... eu tive uma namorada que era muito ansiosa, eu ficava 1 hora, já, cadê você, não sei o que, um puta sufoco, assim. E tem outros que ele não vai falar nada, mas na hora que você aparecer, ele vai perguntar, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Enfim, é o tipo de vínculo, né? O ansioso também tende a ser muito ciumento, tá? Porque ele se sente inseguro, ele é possessivo. Podem ser pessoas controladoras, né? Isso é muito sutil. Às vezes você não percebe até que esse controle vem na forma de manipulação e um carinho disfarçado. Onde você vai hoje? Mas onde que você vai? Com quem que você vai? Que hora você volta? O que você vai fazer lá? Por que você tá perguntando tudo isso? Porque eu me importo com você, eu tô cuidando de você. Mas na verdade é uma forma de controle. Eu aprendi isso com uma cliente esses dias. Então o ansioso ele vai te fazer muitas perguntas, ele vai tentar falar assim, você vai falar, eu vou sair com umas amigas hoje, ou vou receber umas amigas aqui em casa, ou tô indo num cinema sozinha. Tudo bem? Não, tudo bem, mas por que você não quer ir comigo? Não, eu acho que você pode muito bem ir sozinha no cinema. Mas se eu fosse com você, faria mais sentido, né? A gente tá namorando, aí você acaba cedendo porque o ansioso ou a ansiosa tá lá controlando. Parece que é cuidado, mas não é. É controle, é manipulação, tá? Os ansiosos são super intensos, são ultra românticos, adoram dizer que amam, adoram mandar figurinha e mandar foto e compartilha e vídeo, olha onde é que eu tô agora, ouvi essa música e pensei em você, então eles são ultra românticos. Calma, gente, não precisa odiar o ansioso, já vou chegar na parte boa das vantagens, tá? Mas é só um perfil, tá tudo certo. E nenhum dos perfis aqui estão errados, só que pode rolar algum desequilíbrio, tá? Os ansiosos sentem muita saudade com intensidade, então eles preferem te ver 2, 3, 4 vezes na semana. Se aproxima muito de um casamento. Bom, quando você tá casado, morando com a pessoa, você se vê todo dia, né? Mas o ansioso, mesmo no nível de ficante ou namorado sem morar junto, o ansioso ou a ansiosa vão querer, tipo assim, ele vai querer te ver na quinta e no sábado também. Ele vai te convidar muito, quer dormir aqui em casa hoje? Porque ele está se sentindo carente, ele quer estar próximo de você, né? O ansioso ou a ansiosa é extremamente comunicativo, às vezes até demais, e podem às vezes sufocar. Aquele negócio que o WhatsApp o dia inteiro, quer ligar, ou quando tá junto não para de falar, e fala. Às vezes ele nem percebe que não tá nem dando espaço pra você se comunicar também. Você pergunta como é que foi você chega pro ansioso ou pra uma ansiosa e pergunta assim, de vínculo, tá? A pessoa de vínculo, aliás, muito bom falar isso, a pessoa de vínculo ansioso ou ansiosa não é necessariamente uma pessoa ansiosa, mas ela tem um comportamento ansioso dentro de um relacionamento. Pode ser uma pessoa super segura, super tranquila, sem ansiedade na vida
aí mundo afora, mas quando tá no relacionamento ela fica intensa, tá? Então não confundam vínculo ansioso com ansiedade crônica, TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Mas você chega pra um ansioso ou pra um ansiosa no final do dia e pergunta assim, como é que foi seu dia? Pá, vai ficar meia hora falando. Ele provavelmente pode acontecer de ele não perguntar do seu dia, porque ele falou dele e foi. Então eles podem ser um pouco comunicativos e até um pouco egoístas de vez em quando. E o ansioso ou a ansiosa tende ao conflito. Eles gostam de discussão, mas é uma discussão porque eles querem resolver a relação, tá? Já vou falar das vantagens, vocês vão entender tudo isso aqui. E quais são as causas de um vínculo ansioso, tá? Afetivo ansioso. Ansiedade generalizada. Pô, mas você acabou de falar o contrário. Tudo bem, nem toda pessoa de vínculo ansioso é ansiosa. Mas muito provavelmente quem tem um vínculo ansioso também sofre de ansiedade. Ok? Entenderam? Pode ser, mas não exclui. Infância com histórico de abandono, pais que não davam muita atenção, ou eram, sabe, pessoas muito intensas que também, enfim, eu chamo de pais inconsistentes. No momento dá muita atenção, na outra hora o pai é mais bruto. Isso aconteceu muito comigo, por isso que eu sou uma pessoa ansiosa. Meus pais em dado momento eram super queridos e amigos comigo, no outro momento me tratavam como se eu fosse um bosta, assim, sabe? Então, pais inconsistentes levam à ansiedade. E também é genético, né, gente? A ansiedade é um troço que passa de pai para filho, de mãe para filho e filha, e fudeu, né? Tipo, é ser ruivo, ter olho azul. Você nasceu assim e fudeu-se. Você vai ter que conviver com isso o resto da vida. O ansioso tem os sentimentos afetivos ainda um pouco imaturos, não muito trabalhados. São pessoas imaturas, né, geralmente. Acho que a ansiedade muito forte dentro de um relacionamento mostra imaturidade. E eles são altamente sensíveis. Um ansioso vai perceber mudanças no seu humor. É quase um superpoder. Eu fiz até um vídeo e uma poesia sobre isso recentemente, falando desse superpoder dos ansiosos. Então ele é muito sensível. Então se você estiver triste, ele vai perceber na lata. Isso é uma coisa que eu gosto muito do ansioso ou da ansiosa. Você não consegue mentir pra ele. Você não consegue. Porque ele é um overthinker, ele pensa muito. Então ele vai perceber se você já não tá mais tão interessado ou interessada. Se a relação deu uma murchada, deu uma acalmada, já não tá mais tão gostosa, ele vai perceber. Tá? Ela vai perceber. Então assim, você não mente para um ansioso, você não consegue trair um ansioso, você não consegue enrolar um ansioso. Se você já começou a mostrar inconsistência, já não tá mais tão afim, ele vai flagrar rapidinho, ele vai comunicar para você, porque ele é um ótimo comunicador. Falar, tô sentindo inconsistente, tô sentindo você distante, tô sentindo que já mudou. Então, né, faz parte. Então as vantagens do ansioso. Ótimos comunicadores, então você pergunta o que tá acontecendo, ele vai te falar, ele vai fazer joguinho tipo, é nada não, não sei. Tem que pensar sobre isso. Daqui uns 2 dias eu te falo, vou ficar aqui um pouco quietinha pra ver o que tá acontecendo. Eles falam, o que aconteceu? Não gostei que você falou tal coisa. Não gostei que você foi em tal lugar. Não gostei que você mentiu pra mim. Estou chateado porque você falou mal do meu cachorro pros teus amigos. Ele vai falar na lata. E provavelmente você nem vai ter que perguntar. O que é muito bom, porque é horrível não saber o que tá acontecendo. Horrível. Então, ótimos comunicadores fazem bons amantes. E o ansioso é muito comunicador, às vezes até demais. Mas é uma grande vantagem. Sempre falo, quer namorar com alguém, procure um seguro ou um ansioso, que o bagunçado e o evitativo é de fuder. Outra vantagem, excelentes parceiros para todo tipo de aventura. Geralmente no ansioso você fala assim, vamos andar a cavalo? Vamos. Vamos viajar pra praia? Vamos. Vamos assistir um filme aqui que tem 3 horas de duração? Vamos. Vamos assistir O Senhor dos Anéis, a trilogia inteira de uma noite só na versão estendida? Vamos. Vamos fazer um pão com batata e bife? Vamos. Cara, eles são muito, muito participativos. Isso é ótimo. Eles topam todo tipo de aventura sem fazer muita firula. São amantes super fiéis, porque o ansioso, ele se apega muito fácil. E ele é um grande romântico, então geralmente eles são super fiéis. Lógico que tem ansiosos também que preferem relacionamento aberto e querem ficar solteiros ou solteiras para poder pegar quem eles quiserem. Mas a maioria é super fiel, tá? Porque eles são muito românticos. Eles amam com muita qualidade, então são bons amantes, sabem agradar, vão saber te perguntar, vão perguntar como é que você gosta de gozar, se tá gostando do beijo na boca, o meu abraço é gostoso, você gosta de demonstração pública de afeto, você quer ter foto no Instagram, você quer namorar ou não, eles vão amar com muita qualidade, eles são muito comunicativos, muito abertos. São muito dedicados ao relacionamento, né? Então estão sempre ali, vão estar sempre presentes, você manda mensagem, o cara responde no máximo 1 hora, 2 horas. É uma pessoa que vai ser pontual, que vai estar presente, vai querer conhecer sua família, que vai ser gentil com seus amigos, porque eles são ansiosos, eles são intensos, né? Eles fazem de tudo pra te agradar. Você fala assim, eu quero que nosso relacionamento tenha mais, sei lá, quero que a gente saia mais. Eles já vão montar uma agenda, eu já achei 15 lugares pra gente visitar nas próximas semanas. É do caralho isso. Eles realmente gostam de você. Quando o ansioso vai
e investe em você porque ele tá muito afim. Não tem a menor dúvida da paixão dele e do amor dele por você. Eles são extremamente sensíveis, então isso para bom e para ruim. Se você agradá-lo e corresponder e for recíproco e consistente, o ansioso vai ser o melhor parceiro que você pode ter. Inclusive, quanto mais você corresponde às investidas dele, menos ansioso ele fica. Tá? Então o ansioso, quando ele está se sentindo seguro, estável no lugar, ele é o melhor amante que você pode ter. Porque a ansiedade dele baixa e estabiliza e ele cai no nível seguro. Então é muito importante falar que uma pessoa de tipo de vínculo ansioso, né, ou ansiosa, tende à segurança quando se sente que há reciprocidade. Eu não tô falando que você tem que fazer tudo que ele pede. Mas se rolou uma química, vocês dois estão super conectados, ou às vezes os dois são ansiosos, os dois ficam seguros. Tá? Então, dá para trabalhar muito bem com o ansioso. Vamos agora ao tipo de vínculo evitativo, que também é cerca de 25% das pessoas, e é o tipo de vínculo que a maioria das pessoas detesta. Vocês já vão entender por quê. Eu não quero que as pessoas evitativas aqui se sintam mal. É que é muito mais fácil você se comunicar com uma pessoa comunicativa do que você se comunicar com uma pessoa evitativa. É melhor uma pessoa que fale demais do que uma pessoa que fale nada ou pouco. Isso é óbvio, né? E é muito mais gostoso namorar uma pessoa hiper carinhosa, que você pode falar assim, calma, segura um pouco, do que uma pessoa que não faz carinho, você fica lá, me faz um café, né? Me dá um beijo. Entendeu? Eu sei, as duas coisas são ruins, mas é que o evitativo ele é mais complicado, porque você nem sempre consegue arrancar as coisas dele, nem sempre você consegue se comunicar com qualidade com ele, então ele é mais difícil de lidar. Eu acho que é o perfil mais complicado que a gente tem aqui. Mas, pra eu não ser carrasco aqui e injusto com os evitativos, eu vou falar, eu já namorei uma evitativa por 4 anos. E foi um relacionamento maravilhoso. Ela era mais quietinha, mais reservada, mais tímida no sexo, não falava muito, não tinha muitas ideias pra sair. Geralmente era eu que pensava, e eu na época era bem seguro com ela, seguro, tá? E cara, uma pessoa maravilhosa. Ela não conversava muito, ficava mais na dela, mas a gente estava super bem, sabe? Super amigos. A gente morou juntos por 8 meses, foi uma experiência maravilhosa. Ela amava de um jeito quieto, mas muito presente. Eu jamais tive qualquer dúvida do amor dela por mim e foi fantástico. E nunca brigamos, então tem as suas vantagens também, tá? Mas o evitativo, a maioria são mais complicados de lidar. Então são pessoas inseguras, assim como os ansiosos, porque o evitativo sofreu muita rejeição no passado, porque eles também têm medo de abandono, e são pessoas pouco comunicativas que provavelmente na infância delas, elas foram muito reprimidas. Então são pessoas que têm medo de falar, porque elas acham que vão ser julgadas, acham que vão tomar uma porrada, acham que, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim. Então elas têm muito medo de serem rejeitadas, porque foram muito rejeitadas na infância e adolescência delas, tá? E são pessoas pouco comunicativas de fato, porque elas já tentaram falar no passado e foram reprimidas, foram ridicularizadas ou simplesmente são hiper tímidas. Aqui entra aquele carinha ou aquela garota que você fala, você é tão linda, ela fala, obrigado. Sabe? Eles morrem de medo de qualquer tipo de intimidade, tá? São pessoas mais reservadas. Elas têm muito medo de amar, são pessoas que têm dificuldade de entrar num relacionamento sério ou de permanecer num relacionamento longo, tá? Porque elas têm medo da intimidade, elas têm medo de perder a independência, o que é uma bobagem, gente. Quando um evitativo cliente chega pra mim e fala assim, tenho muito medo de perder a minha independência. Fala, meu amigo, faz você mandar bom dia pra uma pessoa, fala dessa pessoa perguntar como é que tá seu trabalho e querer te ajudar, não significa que ela vai controlar a sua vida. Vamos voltar pro bolo de chocolate. Tô fazendo um bolo de chocolate que não ficou tão doce ou a cobertura ficou muito dura. Põe mais creme de leite. Já o evitativo acha que se você for dar sugestão, você tá controlando o jeito dele cozinhar, porque ele quer fazer sozinho, só vai pedir ajuda se ele não achar mais solução. Então ele é mais difícil, ele é mais resistente, porque ele tem muito medo de amar, ele tem muito medo de se entregar, com medo que você tire ele daquela zona de conforto que ele criou, daquele mundo que ele criou, de tanta repressão que ele sentiu. Então é uma pessoa que realmente precisa trabalhar muito para conseguir se abrir, tá? São pessoas muito reservadas, como eu já falei, falam pouco dos próprios sentimentos. Pode ser, se for um homem, ele dificilmente vai falar que te ama. Dificilmente. Ou falar que tá com saudade. Ele vai lá, compra um presente pra você, compra um livro, te dá, e pra ele aquilo ali é uma declaração de amor, vale por um ano. Você vai falar assim, mas você nunca fala que me ama. Eu te dei um livro mês retrasado. Ok, mês retrasado, tô falando de hoje.
Então, eles falam pouco dos sentimentos, eles preferem demonstrar com presentes, com outras formas, tá? Eles evitam conflitos a todo custo, chegando ao ponto de fazer o que eu chamo de... Eu chamo não, né? Nós chamamos na psicologia de stonewalling. O que é o stonewalling? Stone é pedra, wall é muro. Então, muro de pedra, eles se cercam. Então, eles evitam conflitos a todo custo. Se tiver algo errado, você pode até levar pra ele, olha, eu não tô gostando de tal coisa, sua comunicação não tá consistente, você não faz mais carinho em mim, a gente tá transando pouco. Vai falar, poxa, sinto muito, tá, vou tentar melhorar. Aí você fala, aí passa uma semana, não melhorou. Ah, tá, não, desculpa, mas eu vou tentar melhorar. E assim, e por mais que ele esteja bravo, provavelmente ele não vai te falar. Você vai perceber que ele vai se fechar, vai ficar quieto, vai entrar no stonewalling, que é o que? Ele não fala. Você vai confrontá-lo, olha, tô percebendo que você tá mais inconsistente nos últimos dias. Ah, não sei porquê, não sei o que te dizer. Mas o que tá acontecendo? E a pessoa provavelmente vai ficar em silêncio. Porque ou ela está muito constrangida, ou ela simplesmente está num estado que ela trava. Que ela tá apavorada. Porque a pessoa tem medo de intimidade e tem medo da vulnerabilidade, ou seja, de se abrir. Como ele não consegue se abrir, ele fecha. E não raro você vai sentar na frente dele e vai ficar completamente em silêncio, olhando pro chão, porque ele vai morrer de medo de fazer contato visual com você. Se chegou nesse nível, se afasta que já fodeu. Pro evitativo já deu, acabou. Sabe? Isso pode ser trabalhado com psicólogo, tá, gente? Outra coisa, os evitativos, por incrível que pareça, no começo da relação ou ao longo da relação, eles são people pleasers. Ou seja, eles atendem, eles gostam de agradar as pessoas. Por quê? Eles têm tanto medo de rejeição, eles têm tanto medo de serem descartados, que eles fazem tudo que você pedir. Justamente para evitar conflito. Ai, meu Deus, tá. Então você quer transar mais? Então vamos transar. Ah, então você quer mais cafuné? Então eu vou fazer cafuné. Ele atende, ele não conversa, ele não vai entrar numa discussão com você dizendo, não quero transar mais. Ele vai simplesmente transar mais com você para evitar a discussão, por mais que ele não queira. Tá? Isso é horrível porque, ok, ser people pleaser é muito gostoso, é bom ter uma pessoa que faça tudo que você queira, mas a pessoa vai criando armadilhas, ela cria aquele cenário, o evitativo cria aquele cenário de que ele faz tudo. Só que ele não tá fazendo por vontade, livre e espontânea vontade, ele tá fazendo pra te agradar. Aí aquela relação fica meio artificial e parece estranha, tipo, mas será que a pessoa tá aqui mesmo? Será que ele realmente tá querendo? É meio foda. Os evitativos também têm grande desespero para serem aceitos, eles têm muito medo da rejeição, e às vezes têm tanto medo da rejeição que eles preferem terminar o relacionamento antes que eles tomem um fora. É meio foda isso, mas é muito louco. Sabe aquele negócio, vou pedir demissão antes que me demitam? Mesma coisa, né? Então eles preferem simplesmente rejeitar antes. Causas para o perfil evitativo. Infância com muita repressão, então os pais não davam liberdade, não ouviam a voz. Sabe aquele pai que chega assim, pô, por que você fez isso? Cala a boca, não perguntei, não quero saber também. Cala a boca, cala a boca. Mas cala a boca. Principalmente quando tem irmãos, os irmãos brigam e os pais mandam os dois calar a boca, sendo que quem tá errado não é o evitativo. Ai, que coisa horrível. Então, assim, eles tiveram muita pouca liberdade de se expressar, ou foram pessoas que sofreram muito bullying, né? Ou eram gordinhos, ou eram magros demais, ou não se achavam tão bonitos e foram sofrendo. Eu já fui bem evitativo, na minha adolescência eu era bem evitativo, tá? Timidez em excesso, sexualidade pouco desenvolvida, são pessoas que têm dificuldade de lidar com o próprio corpo, ou com o corpo do parceiro, são mais quietinhos, mais reservados. Geralmente tem uma baixa autoestima, aliás, esqueci de falar isso do ansioso. O ansioso também tem uma autoestima bem baixa, tá? Só o seguro aqui é o bacana. Então, assim como o ansioso tem uma baixa autoestima e tem muita insegurança e medo de abandono, e ele fica intenso e se entrega, o evitativo, como tem uma baixa autoestima, ele acha que não merece amor, não merece ser amado, acha que não sabe amar, acha que não vai conseguir fazer outra pessoa feliz, acha que não vai aguentar a relação e ele pula fora. Tá? Então isso é um resultado realmente de baixa autoestima. E são vítimas, como eu falei, de bullying radical, às vezes dentro da própria família. Isso é muito triste. Mas vamos às vantagens dos evitativos, como eu falei. Eles gostam muito de agradar para não serem rejeitados. Então quando um evitativo ele está equilibrado, ele está bem, apesar de ser evitativo, ele está seguro, ele está se sentindo amado, está tudo certo, ele gosta muito de agradar. É a forma dele. Ele provavelmente vai te amar mais por ações e por gestos do que por palavras. São pessoas que fazem sexo calado, são pessoas que fazem... não vão escrever uma carta de amor pra você, mas você chega na casa, tua cerveja favorita tá na geladeira, faz comidinha pra você, compra um livro, salva uma música e te manda. É o jeito deles de demonstrar carinho, tá? Eles acolhem queixas com alguma facilidade. Então você vai falar assim, não gostei de tal coisa. Ele provavelmente vai falar assim, beleza, você não gostou disso, eu vou mudar, porque eles são people pleasers, né? Eles agradam as pessoas, eles querem ser aceitos a todo custo.
Então só tem que tomar cuidado se ele tá fazendo só pra agradar e evitar conflito, ou se ele realmente tá fazendo porque tá sentindo que aquilo não tá fazendo bem pra relação. Evitativos são muito carinhosos. Tá, mas Edu, você acabou de falar que eles não são. Tem formas de vir esse carinho. Mas quando eles estão bem, estão equilibrados, eles vão estar próximos de vocês, vão demonstrar carinho de muitas formas, tá? Como eu falei agora, dando presentes e tal. Então eles gostam muito de agradar. Então eles podem ser bem carinhosos. São pessoas tranquilas, elas não gostam de conflito, elas não vão estar sempre presentes, mas quando estiverem, vão estar ali ao seu lado, vão querer preservar a relação, vão te escutar muito bem, eles são excelentes ouvintes, né? E são geralmente pessoas muito positivas. Como elas querem evitar conflitos, elas trabalham com calma. Não, tudo bem, se você não quer fazer, não tem problema. Se você ficou chateado, nossa, vamos conversar sobre isso, calma. Então eles não gostam muito de conflito. Então são pessoas geralmente muito mansas, muito agradáveis de conversar. São pessoas que, sabe, não vão gerar muita dor de cabeça dentro de um relacionamento. Então tem as vantagens também. Como eu falei, já namorei uma evitativa por 4 anos. Relacionamento maravilhoso, foi de boa. E tá tudo certo. Vamos agora ao quarto e último tipo de vínculo, que é o bagunçado ou misto. O que é o bagunçado ou misto? A pessoa pode ser ansiosa ou evitativa ao mesmo tempo. E até segura. Ela é tudo. Isso acontece, que é o bagunçado. Por isso que a gente fala que é bagunçado. São poucas pessoas, tá? Cerca de 5 a 10% da população. É bem pouco. E eu acho que eu sou bagunçado. E eu vou explicar o porquê. Por que eu acho que eu sou bagunçado? Porque o meu tipo de vínculo eu tô percebendo agora, com 38 anos de idade, que depende da minha parceira. Se a minha parceira é ansiosa, eu tendo a ser mais ansioso ou mais seguro. Eu tendo a ser mais seguro. Porque eu me sinto muito validado, eu relaxo bastante. Eu tenho certeza que a pessoa me ama. Eu já namorei uma ansiosa por 4 anos. Cara, eu nunca tive a menor dúvida do amor dela. Como eu falei, você fica muito claro pra você que a pessoa gosta de você e se dedica. Então você fica muito tranquilo. Com ela, gente, eu era super seguro. Se eu namoro uma evitativa que está desequilibrada, que está muito insegura, aí eu me torno ansioso. Porque eu fico, caralho, demonstra, fala alguma coisa, diz o que tá sentindo. Ah, não sei. Mas o que tá acontecendo? Ah, não sei. Pra onde você foi? Preciso de 2 dias pra me regular. Caralho, você vai me deixar aqui sozinho, eu vou ficar me sentindo péssimo. Não, eu preciso ficar quieto, eu não quero conversar, não quero fazer ligação agora, não quero ir na tua casa. Tipo, então, assim, o evitativo me deixa ansioso. E eu não posso namorar com pessoas muito evitativas. Só se for uma pessoa evitativa tranquila. Se for uma pessoa evitativa desregulada, fodeu. E assim como uma ansiosa desregulada, muito intensa, que tá num momento conturbado, fudeu também. E se eu namoro com uma segura, já namorei com uma segura? Já. Tudo certo também. Então eu tendo a ansiedade se eu me sentir inseguro. Mas geralmente eu sou mais seguro mesmo. Então esse é o bagunçado, depende da pessoa. Né? Eu acho que existe muito essa questão de reciprocidade. Se eu tô em dúvida, fudeu. Aí eu fico ansioso. Mas se eu tô seguro, nossa. Cara, eu sou muito de boa. Se a pessoa falar pra mim assim, tô indo pro Japão ficar 3 meses. Pode ir? Você não vai assistir filmes? Não. Mas você não vai ficar com saudade? Lógico que vou. Mas você não vai sofrer? Vou. Mas tá tudo bem, eu tô seguro, eu sei que você vai voltar em 3 meses. Entendeu? É mais ou menos isso. Então tá. A pessoa de perfil bagunçado podem ser ansiosas num momento e evitativa em outro. O que isso quer dizer? Se ela se sentir validada, se ela se sentir segura, ela vai ficar de boa. E às vezes, se ela receber amor demais e quer dar uma de gostoso, tipo assim, essa pessoa vai me amar independente do que eu faça, ela pode até ser evitativa e dar uma sumida de vez em quando. Porque essa pessoa me ama mesmo, eu posso fazer o que eu quiser. E podem surgir abusos daí. Né? Toxicidade, ou seja, a pessoa sabe que você tá afim dela, fala assim, essa guria me ama, eu tenho certeza, ou esse cara é louco por mim, eu posso cagar na boca dele que ele vai continuar me amando. Aí a pessoa começa a se tratar meio mal, some, não responde todas as mensagens, não te dá muita satisfação, aí ele se torna evitativo. Tá? É meio foda isso. Podem ser pessoas que estão inseguras no momento e sofrer com insegurança em outro. Então pode ser que uma semana ele esteja super bem com você, tá super tranquilo, mas de repente tem uma mudança na sua rotina. Como teve uma cliente minha que aconteceu. Ela tava namorando um cara que começou a fazer doutorado. E quando você faz doutorado, fodeu, acabou a tua vida social. Você tem que ler muito, estudar muito para ser um doutor. Né? E ela se sentiu abandonada. Só que eu falei pra ela, pô, guria, o cara tem que estudar, né? Mas agora eu tô me sentindo insegura. Então, ela era segura, mas daí o cara começou a ter menos tempo livre e ela começou a se sentir mais desconfortável dentro da relação. Então pode ter esse bagunçado. Porque o seguro, o que ele vai pensar? A gente tá aqui juntinhos, tá toda semana, agora ele vai fazer doutorado. Opa. Ok, ele tem que fazer doutorado. Ele entende a ausência. Né? Tem pessoas que não conseguem.
entender e vão querer muita atenção, enfim. E também os bagunçados podem ser inconsistentes. Então, no momento eles vão pedir muita atenção e depois eles vão sumir. É aquele cara ou aquela guria que vai chegar pra você uma semana e vai te encher de amor, tal, na semana seguinte some. Você fala, ué? Ah, não, que agora eu tô em outro momento. São pessoas bastante instáveis, tá? Comunicação inconsistente. Geralmente o bagunçado um momento dá muita atenção, outro momento some. Uma hora ele responde, ele conversa com você intensamente no WhatsApp, passa 2 horas, ele some. Às vezes ele faz uma pergunta, você responde rápido e só vai ver no dia seguinte. Você fala, pô, mas onde é que você tava? E como eu falei, né? O perfil bagunçado ele vai depender muito do comportamento do parceiro ou da parceira para saber como que ele vai se manifestar. E é inconsciente, tá? O bagunçado não tem a menor noção. Ele tem dificuldade mesmo. Daí, nesse caso, se você se sente bagunçado ou misto, né? Leia o livro, relembrando Maneiras de Amar. O nome é Maneiras de Amar, é simples assim mesmo. Para você poder entender melhor como regular isso, tá? Porque isso tem muito a ver ou com ansiedade ou com insegurança. Então, se você tá misto, você é uma pessoa que ainda não entendeu qual que é a tua jogada dentro de um relacionamento. Você ainda está imaturo para um relacionamento. Você não sabe o que você quer. Por isso que eu falo que é tão importante você ter um manifesto. Escrever no papel o que você espera de uma relação. E o que você espera do seu companheiro ou companheira. Gente, tô falando muito rápido, né? Deixa eu baixar minha ansiedade aqui. É que eu gosto desse assunto. Pula lá. Eu já ouvi o feedback. Tem gente que fala assim, Edu, eu escuto teu podcast na velocidade 1 ou 1.2 no máximo. Porque se eu colocar na velocidade 2, não dá pra entender o que você fala. Eu sei, eu disparo. Enfim, coisas de ansiosos. Bom, quais são as causas do perfil de vínculo bagunçado ou misto? Mais uma aguinha. É um misto de ansiedade ou de travas psicológicas. Peguem tudo que eu falei do ansioso e do evitativo e põe num saco só. Então são pessoas que têm muita ansiedade ou travas psicológicas por traumas, por repressão. E são pessoas que tiveram, de repente, numa família em que havia também muita inconsistência. E a pessoa, em determinados momentos, reage de uma forma, reage de outra. E não se sinta mal se você perceber que ao longo desse episódio que você se identificou com os 3. Tem vezes que eu sou seguro, ansioso e evitativo. Tá tudo bem. Aí tem pessoas que são claramente evitativas ou claramente inseguras, ansiosas ou claramente seguras. Mas tem vezes que tudo mistura. Então provavelmente você vai se sentir muito mais bagunçado do que qualquer outra coisa, né? Vantagens. Por serem imprevisíveis, podem oferecer um equilíbrio. Porque você sabe que em alguns momentos vai sumir, mas vai voltar. Vai sumir, mas vai voltar. Então você sabe mais ou menos o que esperar, né? Então rola ali um equilíbrio na média. E eles sabem que precisam escolher um parceiro que traga muita segurança. Então a vantagem do bagunçado é que se ele tiver consciência de que ele é bagunçado, ele sabe com quem ele pode e com quem ele não pode namorar. Então se ele te escolheu, é provavelmente porque ele está se sentindo muito seguro com você, tá? Isso é um bom sinal. Mas eu confesso que o tipo bagunçado é difícil de elencar vantagens porque ele é imprevisível demais e o equilíbrio nem sempre vem. Mas quando vem, vale a pena, tá? Agora eu vou para outra seara aqui do nosso assunto, que é como que é o término de um relacionamento, ou seja, como que um vínculo seguro, ansioso, evitativo ou bagunçado vai lidar diante de um término, porque muda. E aqui vocês vão entender várias coisas, porque que, por exemplo, teu ex-namorado terminou com você e tá super bem, ou por que você deu um fora, tá sentindo super mal. Então você vai entender um pouquinho disso agora, tá? Então o vínculo seguro, a pessoa que é segura, como é que ela vai lidar com o fim de um relacionamento? Eles lidam relativamente bem com o término, porque eles entendem que a relação deu certo e vão seguir com a vida deles, bem de boa, tá? Eles podem sofrer ali por até 4 meses, mas de uma forma equilibrada e reflexiva, ficam bem resolvidos com ex-namoradas, não ficam chamando nenhuma ex-namorada de louca ou de louco, não ficam perseguindo, não ficam stalkeando, eles simplesmente tocam a vida deles, porque eles entenderam que a relação acabou e foi. Eles podem partir para um novo relacionamento em poucos meses, ali às vezes uma semana depois, já encontrou alguém, deu boa, vamos que vamos, porque ele tá muito bem. Né? Eles falam tranquilamente sobre o término, porque eles falam, cara, tudo bem resolvido, terminou, paciência, é assim mesmo a vida e seguimos em frente. E eles não carregam traumas, nem ficam apegados ao ex ou à ex por muito tempo. Então eles vão entrar num novo relacionamento sem ficar falando, porque minha ex fazia isso, fazia aquilo. Então são pessoas que sofrem sim, vão chorar, vão sentir falta, podem até tentar reatar,
Mas são pessoas que, cara, em 2, 4 meses estão super bem, já podem partir para outra com a vida feliz, tá? É o perfil vínculo seguro, é o que todo mundo quer, né? Já o vínculo ansioso são ruminantes e overthinkers, ou seja, eles vão pensar pra caralho, eles vão querer analisar a relação inteirinha, fala por fala, eles vão pegar as mensagens no WhatsApp, ficar lendo uma por uma pra identificar por que falou isso, por que falou aquilo, por que deixou de falar isso, por que deixou de falar aquilo. Eles vão ficar ruminando, vão pensar no ex 24 horas por dia, ficar aquela coisa obsessiva. Eles vão tentar reatar a relação se levaram fora e vão se arrepender de terminar se derem um fora. Isso é bem comum. Então eles podem entrar num relacionamento ioiô muito fácil, muito facilmente, tá? Eles podem ficar meses ou anos sofrendo. Essa foi uma coisa estranha, né? Eles podem ficar meses ou anos sofrendo em razão de um término. Vão ficar ali mal, tal, pô, sei o que, minha ex-namorada, tal. Muitos poetas caem nisso, tá? Tem muitos artistas plásticos, artistas da música, do teatro, do cinema. O próprio John Lennon, né? Ele ficou 1 ano e meio separado da Yoko. Meu Deus, o cara quase pirou. E o Van Gogh tinha uma musa inspiradora. Então, artistas ficam obcecados. E nessa obsessão, cara, o Picasso tinha muito disso. Eles criam constantemente sobre aquela pessoa. Então, o vínculo ansioso leva muitos artistas a produções intensas, tá? Então, como eu falei, eles ficam obcecados por um ex-namorado, sentem dores físicas, dor no peito, palpitação, enjoo, perdem o apetite, perdem sono, ou dormem demais, ou ganham apetite e acabam ganhando peso. Então, eles sentem dores físicas. Eles podem sim entrar em depressão profunda e alguns até se matam, são pessoas que cometem suicídio em razão de um término, né? Podem ficar traumatizados por vezes a vida toda, nunca mais vão confiar. Aquela pessoa que você acha assim, porque minhas ex, tudo, vai tomar no cu. Então, assim, são pessoas que carregam traumas, tá? E muitas vezes o ansioso, quando tá em sofrimento pós-término, ele não consegue trabalhar nem se distrair. Ele trava, ele fica incapacitado, tá? E também são pessoas que têm dificuldade de ficarem solteiras. Elas vão buscar um novo relacionamento o mais rápido possível, tá? É clássico do ansioso. Ele não consegue ficar sozinho por muito tempo, ele não aguenta a própria companhia, que é uma pena. Mas faz parte. O vínculo evitativo, como que ele vai passar pelo fim de um relacionamento? Sofrem pouco, mas não é porque eles sofrem pouco, é porque eles não mergulharam fundo. O ansioso mergulha de cabeça, já o evitativo só põe o pezinho na piscina assim, só para molhar o pezinho e refrescar um pouco o corpo. Então assim, não é que eles sofrem pouco, é que como eles se entregaram de forma rasa, não foram a fundo no relacionamento, realmente o sofrimento deles é menor, né? E faz parte. Eles raramente falam sobre o término, eles se fecham completamente. Eles afogam as emoções e evitam pensar no assunto, então o evitativo vai se ocupar com o trabalho, provavelmente ele já vai entrar em outro relacionamento, ou ele prefere simplesmente ficar solteiro por 1 ano. Tipo, quer nem saber, né? Foda-se. São pessoas que têm poucos parceiros, enfim, ficam mais quietinhos, eles não enfrentam as emoções, o que é péssimo, né? Deveriam. Guardam traumas e podem ficar mais e mais introspectivos após cada relacionamento mal sucedido. É engraçado quando você conhece um evitativo, já escutei esses relatos, eles falam assim, porque a minha ex me traiu, a outra ex mentia, a outra ex saiu do país, não me avisou, a outra ex sei lá, enfim, eles vão trazer várias questões e vão falar assim, olha, eu não confio em você porque já me feriram no passado. Eles trazem esses traumas para a relação nova e fica aquela coisa assim como o ansioso. Só que o ansioso, ele se entrega porque ele quer confiar. O evitativo não, ele não confia mais. Essa é a diferença. Então o ansioso ele vai ficar tipo, meu Deus, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou me foder, eu sei que eu não confio nessa pessoa, eu sei que essa pessoa não serve pra mim, mas eu vou do mesmo jeito que eu quero a validação. O evitativo não, ele falou assim, se ele não quer, ele teve uma gota de dúvida, ele não avança, né? Então como eu falei, diante de um término eles vão se ocupar com o trabalho, vão sofrer e também vão sofrer mais um abalo com a autoestima. Então, cada vez que o evitativo sai de um relacionamento, ele se acha mais insuficiente, mais feio, mais incapaz de amar. É normal, faz parte do ciclo. E eles vão desenvolver sérios problemas de confiança nas relações futuras. Tá? Então, ele tem dificuldade de entrar num relacionamento, ele vai ficar te perguntando toda hora, mas por que você terminou? Mas você vai terminar comigo? Mas tem medo que você me rejeite? Mas sei o quê? Mas eu sou muito insegura? Você tem muito ciúmes? Se você for sair, sabe? Ele comunica a insegurança dele com certa frequência. Então, o evitativo, ele não sofre
mas ele não demonstra aquele sofrimento todo claramente, ele não vai cair na cama como o ansioso fica, ele não vai ficar ruminando, ele provavelmente nem vai pensar no relacionamento que terminou, mas ele vai guardar traumas, ele vai entender que aquilo é uma regra e que ele não pode confiar em mais ninguém. Ele generaliza tudo e resolve para ele mesmo, não pensa mais no assunto e foda-se. E ele vai travando cada vez mais, né? Já o vínculo bagunçado vai depender de como a relação terminou. Se terminou bem, ele vai ficar geralmente de boa, principalmente se foi ele que terminou. Ou ele vai ficar extremamente mal, se foi um término que ele não queria ou se foi um término traumático. Né? Vai depender também de quem terminou, se ele tomou o fora ou se ele deu um fora. Se ele deu, ele provavelmente vai ficar de boa, mas se ele tomou, ele vai ficar mal. E vai depender se ele tá numa fase boa da vida ou se tá um caos. Se o cara tiver numa fase boa, talvez ele nem ligue. Mas se a vida dele tá bagunçada, ele provavelmente vai sofrer, porque aquilo ali vai ser mais um problema, né? E pra gente fechar aqui esse episódio, queria falar sobre as combinações. Então, o vínculo seguro, por exemplo, se dá muito bem com o ansioso, mas não muito bem com o evitativo. Porque o ansioso vai se entregar muito bem, então o seguro ele percebe a presença. Já o evitativo tende a cansar. Aquela pessoa que não fala muito e tal, o seguro fica tipo, ok, acho que essa pessoa não tá muito afim de mim. Ele cai fora. Já, por exemplo, o vínculo ansioso se dá muito bem com o ansioso. Né? Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Semelhantes se atraem. Então o ansioso ele vai se dar muito bem com o ansioso, só que a relação pode se tornar explosiva, porque os dois são muito intensos e às vezes eles amam de formas diferentes, podem rolar muito conflito. Então ansioso geralmente é o relacionamento que dá barraco, dá BO, da baixaria. Evitativo com evitativo está super bem também, porque eles se entendem, eles gostam da não intensidade. E já o vínculo ansioso e evitativo vão dar muito trabalho e geralmente não dão certo. Geralmente não dá, porque o ansioso quer muita atenção, o evitativo não vai conseguir, o evitativo quer sossego, o ansioso fica em cima, vai se sentir sufocado. Então, o evitativo se sente carente, o ansioso se sente carente e o evitativo se sente sufocado. E aí não rola. Ou vocês trabalham muito bem a relação, ou vai dar ruim, tá? Por fim, pra gente concluir aqui tudo isso que eu falei, pra gente fechar esse raciocínio, eu diria o seguinte. Gente, conhecer o seu tipo de vínculo e o do seu parceiro ou parceira é fundamental, por tudo isso que eu falei aqui. Porque assim você vai saber o que esperar de si próprio, vai saber o que esperar do seu companheiro ou companheira e vai entender melhor o que fazer se e quando surgirem conflitos. Por isso que é tão importante conhecer isso aqui. Você sabe como que você vai reagir, como que vai ser diante de um momento muito bom ou principalmente quando surgir uma divergência entre vocês. Eu garanto a vocês que ter esse conhecimento em mãos pode salvar seu relacionamento ou mesmo te ajudar a sair de um relacionamento que está te fazendo mal. Então leiam sobre. Tem vários artigos na internet, não precisa comprar o livro, mas se quiser comprar, o nome é Maneiras de Amar, tá tudo lá. Tá? É um livro meio chatinho de ler, mas muito informativo. E a frase final que eu quero deixar para vocês refletirem no episódio de hoje, na verdade, é uma música de uma cantora que eu nem gosto. Que é a Pitty, nada contra, quem gosta, perfeito, ela tem o mérito dela, mas eu sou roqueiro, mas não gosto da Pitty. Eu nem acho que seja rock, mas enfim. Mas tem uma música dela que fala o seguinte, que é fantástico. Mas o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. O que eu quero dizer com isso? Talvez você seja bagunçado, evitativo, seguro ou ansioso, não importa. Se você é ansioso e você se sente bem sendo ansioso ou ansiosa num relacionamento, tá tudo bem, seja. Se você sente que você prefere, você é seguro e tá bem, beleza. Se você é um ansioso, está namorando com uma evitativa e tá indo tudo bem, que seja estranho, que seja bizarro. Se vocês têm conflitos de vez em quando, mas vocês se dão bem dentro desses conflitos e conseguem resolver sem muita angústia, que ótimo. Então, assim, não se sinta mal se você é evitativo demais. Se você tá feliz assim, seja você mesmo. Se você é ansioso, então assim, não existe certo ou errado. Estou falando que a maioria das pessoas não gosta tanto do evitativo, ou se sente sufocado com o ansioso, ou acha que o seguro é entediante porque tá sempre bem, nunca tem nenhum problema. Então, assim, todos os 4 tipos de vínculos têm suas vantagens e desvantagens. Então, o importante é ser você, mesmo seja bizarro, seja você, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção ao meu trabalho. É sempre muito gostoso gravar esses episódios. E agora que passou a minha rinite alérgica, eu consigo me dedicar mais a vocês novamente, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana. Amo vocês de paixão e obrigado pelo carinho para com o meu conteúdo. Vocês são foda. Beijo.